Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Sabe, existe um mistério de quase 2000 anos escondido nas cartas do apóstolo Paulo. É uma referência bem enigmática a uma luta, uma dificuldade pessoal, sabe? Algo que o acompanhava sempre e que até hoje deixa todo mundo coçando a cabeça. E a grande pergunta é essa, né? O que, afinal, era esse tal espinho na carne de Paulo? Essa é, sem dúvida, uma das frases mais conhecidas da Bíblia e talvez uma das mais mal interpretadas também. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar uma de detetive e seguir as pistas para tentar entender esse quebra-cabeça. Então vamos lá. Para começar essa investigação, a gente tem que ir direto na fonte, né? A principal evidência são as palavras do próprio Paulo, lá nas cartas que ele escreveu. E olha, o contexto aqui é tudo. Paulo conta que esse espinho apareceu logo depois que ele teve umas experiências espirituais, assim, fora do comum, sabe? Ele fala de visões do paraíso. E o motivo, segundo o próprio Paulo, era bem claro. Era para mantê-lo com os pés no chão, para que ele não ficasse orgulhoso por causa de tudo aquilo que ele tinha visto. Só que a história não acaba aí, claro. Existem outras pistas, meio que espalhadas por outras cartas dele, e essas pistas parecem indicar uma coisa mais concreta, digamos. Um sofrimento que as outras pessoas conseguiam ver, uma doença física, talvez. Tem um trecho, por exemplo, na carta aos Gálatas, que é muito forte. Para mostrar o quanto eles o amavam, Paulo diz que, se fosse possível, eles teriam arrancado os próprios olhos para dar para ele. Pensa na intensidade disso. Uma frase dessas dá uma pista bem forte de que o problema dele era algo visível e, quem sabe, ligado aos olhos. E aí, outras peças desse quebra-cabeça começam a fazer sentido. Ele mesmo diz que pregou na Galácia porque estava doente. Em outro momento, ele comenta que escrevia com letras grandes, o que, convenhamos, pode ser um sinal de problema de vista, né? Fora que a gente sabe que ele usava muito a ajuda de escribas. Tem até quem acredite que ele pegou malária numa das viagens, uma doença que dá umas dores de cabeça terríveis e pode bagunçar a visão. Bom, juntando todas essas pistas, é natural que, com o passar do tempo, várias teorias tenham surgido para tentar explicar o que era esse espinho. Vamos dar uma olhada nos principais suspeitos dessa história. Olha só, a gente pode resumir as teorias em 3 grandes grupos. O primeiro, que é o mais aceito pela maioria dos estudiosos, é de que era mesmo uma doença física, tipo um problema crônico nos olhos, com base nessas evidências que a gente já viu. O segundo grupo, que teve defensores de peso como João Calvino, aposta numa luta espiritual ou psicológica. Sabe, tipo tentações constantes ou até o remorso pelo passado dele de perseguidor dos cristãos. E o terceiro, que era a visão de Martinho Lutero, por exemplo, diz que o espinho era a perseguição implacável que ele sofria dos seus inimigos. E aqui a gente chega num ponto-chave. Depois de séculos de debate, a verdade é que a gente não tem uma prova definitiva. Todas as evidências são circunstanciais. Não dá para bater o martelo e dizer era isso. O que exato era o espinho continua sendo um mistério. Com todo esse sofrimento, Paulo conta que fez o que qualquer um faria. Ele orou. E orou com insistência. Ele diz que pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo dele. Só que a resposta que veio, bom, não era bem o que ele estava esperando. E é exatamente aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro. Porque e se a gente parar de perguntar o que era o espinho e começar a perguntar por que ele existia? Talvez a verdadeira resposta do mistério não seja a identidade do espinho, mas sim o seu propósito. E a resposta divina foi essa. Não um sim, vou tirar isso de você, mas sim, a minha graça é o suficiente para você. Não era uma promessa de alívio, mas de suficiência. Mais do que isso, era uma revelação sobre como o poder de Deus funciona. A resposta não foi cura, foi fortalecimento. Essa resposta, gente, mudou tudo para Paulo. Foi como se uma chave virasse na cabeça dele. Ele começou a enxergar todo aquele sofrimento de um jeito completamente novo, transformando totalmente a maneira como ele via a própria fraqueza. Isso mostra um paradoxo que está no coração da fé. A ideia de que o poder de Deus não brilha quando a gente está por cima, forte, autossuficiente. Pelo contrário, ele se mostra com força total justamente quando a nossa fraqueza fica mais óbvia. A nossa incapacidade vira o palco perfeito para a graça de Deus atuar. Dá para ver a mudança radical no pensamento dele. Antes da resposta de Deus, o espinho era só um tormento, um problema para ser resolvido. Depois, ele se torna um lugar exato onde o poder de Cristo agia. Ele para de pedir para a dor passar e começa, acredite se quiser,
a se orgulhar das suas fraquezas. Então, as lições que ficam são muito claras. Aquele espinho, que parecia uma maldição, na verdade, era uma espécie de bênção disfarçada. Foi que protegeu Paulo do orgulho. Mostrou que o sofrimento pode ter sim um propósito divino. E mais, que Deus pode usar até as piores coisas, até um mensageiro de Satanás para um objetivo bom. E a grande lição de todas: a graça de Deus basta, sempre. E é com essa frase que Paulo fecha o raciocínio. Um paradoxo poderoso que virou a base da fé e da vida dele. A força de verdade não é não ter fraquezas. A força de verdade é ter o poder de Deus agindo exatamente nelas. No fim das contas, o mistério do o que era o espinho continua, mas o porquê deixa a gente com uma reflexão muito profunda. Uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós, convidando a olhar para as nossas próprias dificuldades e fraquezas de um jeito totalmente diferente.